Olá, aluno, olá, aluna, seja bem-vindo mais uma vez à nossa videoaula. E hoje a gente vai continuar com os sofistas, que são os mestres da argumentação. E quem eram os sofistas, né? Eles eram mestres da retórica, da oratória, acreditavam que a verdade é múltipla, ou seja, existiam várias verdades. E com isso ela acaba sendo relativa e mutável, porque a verdade, você sabe, né? Cada um tem a sua, muda, né? A verdade ela não é uma coisa fechada, cada um tem a sua. A principal finalidade dos ensinamentos era introduzir o cidadão na vida política. Por isso que a gente vai entender que hoje em dia, quando a gente fala de político, a gente entende como que o político age, como que ele trabalha a ideia, né? E é baseado nisso aqui. Mas eu vou explicar mais para frente como que nós vamos associar essa vida política hoje com essa vida política no passado. Tudo que temos desses professores são fragmentos e citações, e por isso não podemos saber profundamente sobre o que eles pensavam, né, gente? Então, assim, como a gente não tem muita informação, a gente não tem assim, a gente não consegue avançar muito na filosofia porque a gente não tem tanta coisa para poder falar deles. Mas o que a gente sabe é o seguinte: o termo sofista não corresponde a uma escola filosófica, e sim a uma prática filosófica. Essa é a questão que a gente vai trabalhar. Os sofistas ensinavam argumentação a respeito de qualquer tema. Então, qualquer tema, os sofistas estavam trabalhando. Mesmo que os argumentos não fossem válidos, ou seja, não estavam interessados na procura da verdade. Eles estavam interessados, sim, pelo refinamento da arte de vencer discussões. Olha só, então prestem bem atenção. O que eles queriam eram apenas vencer discussões, tá bom? E quem eram esses sofistas, né, que a gente tanto fala? Eles eram professores viajantes que por determinado preço vendiam ensinamentos práticos de filosofia. O foco dos seus ensinamentos era prático, direcionado a estratégias de argumentação e oratória. Então eles tinham que ensinar como você argumenta e como você vai falar, como que você vai... A oratória é quando você consegue falar certinho, bonitinho, ser eloquente, né? Saber colocar as palavras, né? E para que os estudantes atingissem o ápice da excelência em suas atividades, independente de quais fossem essas atividades. Levando em consideração os interesses dos alunos, eles ensinavam eloquência, sagacidade mental e habilidade retórica. Então eles ensinavam conhecimentos úteis para o sucesso dos negócios públicos e privados. Então, vamos falar um pouquinho deles aqui. Então, era comum que os sofistas viajassem em grupos pelas cidades gregas e romanas, para assim poderem realizar elaborados discursos e acalorados debates públicos. E eles demonstravam suas habilidades para atrair mais alunos, para atrair estudantes para suas escolas, né? E quem eles queriam, de fato, que fosse aluno deles? Então, eles queriam, em particular, os nobres, homens de estado e jovens que pudessem pagar pelos seus estudos. Então eles pegavam gente realmente que tinha dinheiro. Os sofistas eles foram muito criticados por Platão e Aristóteles, porque eles por só ensinarem aos que podiam pagar pela educação. E qual era o objetivo deles, gente? O objetivo está bem claro. Então, era a argumentação da habilidade retórica. Quando a gente está falando de retórica, a gente está falando de como você fala e como você convence. Muito bem. Considerou-se a sofística, até vou colocar para vocês aqui na tela, né? A arte dos sofistas. Então, o que é essa arte? Né? Apenas uma atitude viciosa do espírito, uma arte de manipular raciocínios, de produzir o falso e de iludir os ouvintes, sem qualquer amor pela verdade. Aí você entende por que hoje a gente fala que o político só enrola, né? Porque que o político só acaba convencendo a gente, depois não cumpre, né, gente? É por isso que o sofista ele não tem compromisso com a verdade. E por isso que eu falei que o político ele tem muito a ver com isso. Era uma época de lutas políticas e intenso conflito de opiniões nas assembleias democráticas. Por isso, os cidadãos mais ambiciosos sentiam necessidade de aprender a arte de argumentar em público para conseguir persuadir em assembleias. Muitas vezes fazer prevalecer seus interesses individuais
e de classe. Então a aristocracia realmente estava muito interessada em aprender a arte de argumentar, porque ela queria realmente que seus interesses fossem prevalecidos. Aí eu achei aqui uma coisa interessante dos sofistas, né? A Marilene Chauí está no livro dela, né? Antilógica. Interessante isso aqui. Uma estratégia de ensino comum aos sofistas era ensinar os jovens a defenderem uma posição, para em seguida defenderem seu oposto. Essa técnica argumentativa foi chamada de antilógica e foi criticada por Platão e Aristóteles por corromper os jovens com a prática da mentira. Olha para você ver como que os caras já sabiam como fazer essa questão do raciocínio e como convencer. Olha para você ver. Historiadores contemporâneos, no entanto, consideraram essa prática como uma atividade característica do espírito democrático por respeitar a existência de opiniões diferentes. Olha para você ver que interessante. Então a gente tem a antilógica. E a gente pode falar um pouquinho aqui do primeiro filósofo. Deixa eu acertar aqui. Que é o Gorgias. Eu vou diminuir um pouquinho na tela aqui. Então, quem era o Gorgias de Leontini? Eu vou contar aqui eu achei isso aqui interessante para falar um pouquinho do Gorgias. Seria errado culpar a adúltera Helena pela guerra de Troia? A moça, na verdade, foi uma vítima das palavras. Paris, seu sedutor, teria usado o poder da linguagem para manipular a mente de Helena. Usando essa argumentação, o sofista Gorgias explicou o poder mágico que, por ele, existia nas palavras. Olha para você ver. É a questão do convencimento. Você consegue, pela palavra, convencer. Gênio da retórica, o filósofo acreditava piamente na persuasão da linguagem. Era uma espécie de precursor dos publicitários. Olha que legal. Capaz de sustentar opiniões absurdas e convencer seu público usando apenas o talento argumentativo. Agora você está entendendo por que às vezes o político promete e não cumpre. Pela retórica, Gorgias e sofistas provaram que a inteligência também poderia ser usada para mentir, seduzir e impressionar. Então, assim, ele aprofundou o subjetivismo relativista de Protágoras, a ponto de defender o ceticismo absoluto. Ele afirma o nada não existe. B, se não existisse, não poderia ser conhecido. Né? Mesmo que fosse conhecido, não poderia ser comunicado a ninguém. A polêmica ganhou várias interpretações. Tem várias interpretações de como entender essa questão do nada existe. Né? Há quem diga que foi apenas uma brincadeira feita durante um dos discursos de Gorgias para assustar os ouvidos. Outros sustentam que era uma forma radical do ceticismo. O próximo. O Protágoras de Abdera, né? Um bonito, né? O homem como medida de todas as coisas. Ele ensinou por muito tempo em Atenas, tendo como princípio básico de sua doutrina a ideia de que o homem é a medida de tudo que existe. Então o homem é o homem pelo homem. Não existe nada exterior que possa manipular esse mundo ou ter interferência nesse mundo. Todas as coisas são relativas ao homem, isto é, o mundo é o que o homem constrói e destrói. Por isso não haveria verdades absolutas. A verdade seria relativa a determinada pessoa ou cultura. Um dos responsáveis para que Protágoras se tornasse um dos mais conhecidos sofistas foi Platão, que dedicou a ele mesmo uma obra, o que mostra que o filósofo, mesmo sem concordar com o sofismo, respeitou o pensamento de Protágoras ao ponto de dedicar a elaborar objeções. Além de ensinar a arte do debate aos jovens e muitas visitas em Atenas, foi nomeado por Péricles para redigir a constituição de uma colônia ateniense. Então olha para você ver a importância de Protágoras. Então essas características dos ensinamentos dos sofistas favoreceram o surgimento de concepções filosóficas relativistas sobre as coisas. Então nós temos duas concepções interessantes. O relativismo de suas teses fundamenta-se numa concepção flexível sobre os homens, a sociedade e a compreensão do real. Então quer dizer, ele é uma das teses de Protágoras. E para os sofistas, as opiniões humanas são infindáveis, ou seja, é muita opinião. Muita coisa, por isso que a gente fala que é relativista, porque todo mundo tem sua opinião, todo mundo entende do jeito que quer. E diversas e não podem ser reduzidas a uma única verdade. Assim, não existiriam valores ou verdades absolutas. Então, ou seja, a gente pode ver que existe mais de uma verdade. Por isso que a gente fala que ninguém tem a verdade. Ninguém detém a verdade. Olha você ver como que ele fala. Outra coisa que
que eu achei interessante aqui para trabalhar na nossa aula é o seguinte. Vou pôr aqui para vocês. A existência dos deuses. Então, quer dizer, para os sofistas é mais provável que os deuses não existam, mas eles não rejeitam completamente a existência. Como Platão, por exemplo. Portanto, eles são mais próximos do agnosticismo do que do ateísmo. Então, quer dizer, eles sabem que existe algum ser superior, tal. Quer dizer, o ateísmo nega tudo, questão da divindade, mas eles ainda ficam ali, ficam meio em cima do muro, né? A diferença entre os sofistas e aqueles que acreditavam nos deuses, né, e a educação grega esteve no início ligada à existência e interferência dos deuses nos destinos da humanidade. É que eles preferiam não se pronunciar a respeito, mas se os deuses existissem, eles não teriam formas e pensamentos humanos. Como que você vai atribuir formas e pensamentos dos homens neles? Quer dizer, o homem é imperfeito, o homem não tem, ele é imperfeito. E se você falar nesses deuses, esses deuses são perfeitos. Como você vai fazer isso, né? Então, quer dizer, eles ficavam meio em cima do muro na existência dos deuses. Resumindo, então, vamos lá. Vamos fazer um resuminho aqui para vocês. Resumindo, então, vamos lá. Vamos fazer um resuminho final aqui. Contexto histórico, então. Consolidação da democracia em Atenas, no século V a.C. Então, os sofistas. Então, quem eram eles? Os sofistas não se trata de uma escola filosófica. Então, a gente falou isso lá no começo. Quem eram eles? Então, né, eles eram professores itinerantes que ensinavam os jovens mediante pagamento da arte da oratória, imprescindível para a vida adulta em um regime democrático. O que sabemos deles é que, em grande parte, aquilo que foi citado por seus principais adversários teóricos, e por isso não podemos ter uma conclusão adequada sobre o que eles pensavam. Entre os mais importantes sofistas estão Protágoras e Górgias. Protágoras pensava que o homem é a medida de todas as coisas, inclusive da verdade que não poderia ser pautada, portanto, pela fé nos deuses. Né? Seus pensamentos podem ser considerados humanista e relativista. Alguns conceitos que a gente pode trabalhar, então. Retórica, então a arte da oratória, técnica de argumentar de maneira persuasiva. Então, é uma técnica, tá, gente? Então, a retórica é uma técnica. Você tem que saber falar, persuadir, convencer. A dialética é um conceito no contexto dos sofistas, quer dizer, habilidade para discutir e argumentar. Então, quer dizer, uma dialética é quando você tem duas conversas e você consegue chegar numa terceira opção, né? Ou você consegue ter uma troca de informações, né? Que você tem que discutir, argumentar, saber defender. Outro conceito importante é o relativismo. Então, teoria segundo a qual não existe verdades absolutas. Lembrem-se disso. Porque qualquer afirmação é sempre relativa à pessoa. Ou ao grupo, ao tempo que pertence, gente. Então, a verdade nunca é... Não existe verdade absoluta. Cada um acaba querendo colocar a sua verdade, acaba querendo colocar o seu conhecimento, e por isso a gente fala que, então, não existe verdade absoluta. Então, é relativa à pessoa, ao grupo e ao tempo que pertence. Então, para os sofistas, as opiniões humanas são infindáveis, não têm fim, diversa e não pode ser reduzidas a uma única verdade. Outro conceito interessante, vou colocar aqui na tela para vocês, tá bom? Aqui. Eu vou falar agora um conceito bem interessante que eu achei legal a gente colocar aqui no vídeo. A verdade, a palavra verdade em grego significa aletheia, né? A manifestação daquilo que é. Ou seja, aquilo que não é, o não oculto, se opõe a pseudos, que significa o falso. Então, ou seja, olha para você ver como o grego ele tinha um conceito bem interessante da verdade. Então, o falso é aquilo que se esconde, aquilo que ilude, né? Os sofistas eles se contentam muito com pseudos, ou seja, eles querem realmente o falso para convencer, né? Porque eles não estão preocupados com a verdade, eles querem convencer mesmo, independente do que for, eles falam qualquer coisa. Tanto assim que se usa a palavra sofisma. Então, quando você faz um sofisma, é quando você faz uma coisa, quando você fala uma frase falsa, né? Sem fundo de verdade. Você tenta convencer sem fundo de verdade. Derivada de sofistas para designar um raciocínio aparentemente correto. Aparentemente correto. Mas que na verdade é falso ou inconclusivo. Geralmente formulado com o objetivo de enganar alguém, né? Então, pessoal, Então,
foi isso a nossa aula de hoje, tá? Muito obrigado, valeu mais uma vez, gravei essa aula, foi um prazer ter aqui com vocês e fiquem com Deus, até a próxima aula.